A paz do Senhor, professores da turma dos primários. Eu me chamo Gabriela e hoje nós iremos falar sobre mais uma lição. Como nós estamos iniciando um novo trimestre, que é o último trimestre, o último trimestre do ano 2024, nós também estaremos com uma nova lição. Essa daqui, da turma dos primários, que tem como tema a história da queda e salvação. A lição de número 1, que será a desse domingo, tem como título Deus criou o mundo perfeito. Então, iniciando, vamos falar sobre o país primeiro, que a revista traz a Índia, certo? Esse selinho que as revistas dos alunos têm, vem aqui em cima, que eles, no final, ou dependendo do jeito que você faz a sua dinâmica de aula, eles vão recortar e colar aqui no plano de frequência para completarem até a última lição. E como traz a Índia, o que é que você pode fazer? Você pode trazer a bandeira do país, se na sua igreja tiver a bandeira mesmo, melhor ainda, ou então você pode imprimir da internet, trazer para eles, trazer o versículo, a própria memória em ação, tanto em português, na nossa língua, quanto na língua falada na Índia. E também, além disso, você pode trazer uma curiosidade que é que a nossa igreja possui missionários lá na Índia. Você pode apresentar o casal, você pode trazer a foto da missionária Sâmia e do missionário Felipe e falar um pouco sobre a história deles lá, certo? Então, depois desse momento, você faz uma oração inicial com as crianças, ora pelo país e também ora para que Deus abençoe a aula. E em seguida, você vai para a memória em ação. A memória em ação diz o seguinte: desde que Deus criou o mundo, o seu poder eterno e a sua natureza divina têm sido vistas claramente. Romanos 1, capítulo 1, versículo 20, parte A. Certo? E a lição traz como uma forma de você decorar a memória em ação com as crianças, no caso, as crianças decorarem a memória em ação, você levar fitas, fitilhos ou mesmo TNT em 3 cores, nas cores vermelha, amarela e verde. Então você vai amarrar, intercalando no braço das crianças como se fosse um relógio. E quando você disser, por exemplo, a cor vermelha, recita a primeira parte do versículo. Aí quem tá com a pulseirinha vermelha vai dizer: desde que Deus criou o mundo. Aí a parte, quando você disser a cor amarela, recita a segunda parte. Aí quem tiver com a pulseirinha amarela vai dizer: o seu poder eterno e a sua natureza divina. E, por último, a cor verde. Quem estiver com a cor verde no braço vai dizer a última parte do versículo, que é: tem sido vistas claramente. E todos juntos podem dizer a referência bíblica, que está escrita em Romanos, capítulo 1, versículo 20, parte A. E a revista nos diz que, dessa forma, aquelas crianças que ainda estão passando pelo processo de alfabetização, que ainda não conseguem ler, então elas terão mais facilidade para decorar, certo? E também não deixe de abrir a memória em ação com seus alunos na Bíblia mesmo, para que eles possam ter certeza de que você está tirando todas essas referências aqui de dentro da Bíblia, todos esses versículos, certo? Então, passando para a nossa história de hoje, a nossa leitura bíblica se encontra no livro de Gênesis, capítulo 1. E o objetivo da lição de hoje é explicar aos alunos que Deus criou o mundo perfeito e o ser humano para viver em plena harmonia com ele. E o ponto central é: Deus criou o mundo perfeito. Então, tendo conhecimento do objetivo e do ponto central, nós iremos agora para a nossa leitura bíblica. Irmãos, para introduzir a temática da lição, a revista nos traz a opção, por isso que eu coloquei aqui essa bandejinha aqui de vidro com essas uvas, de você levar frutas comestíveis que eles possam comer na hora e preparar uma mesa. Com várias frutas, você pode levar uva, você pode levar maçã, você pode levar mexerica, que é a laranja cravo, você pode levar abacaxi em pedaços, as frutas que você achar que dá para servir lá na hora, e também levar imagens de animais domésticos, animais selvagens,
imagens de plantas, de árvores, de flores e colocar nessa mesa. E aí você vai introduzindo a temática dizendo, olha, vocês estão vendo quantas frutas bonitas, gostosas nós temos aqui, e essas imagens que nos mostram a natureza, nos mostram o que os animais, as plantas, e dessa forma você vai já abordando ali a temática da lição. E depois que você fizer a leitura bíblica, você já começa a explicar. Você pode se utilizar dos próprios visuais mesmo da CPAD, que a CPAD nos disponibiliza, ou então trazer uma nova ideia, opção que você tiver em mente de visual, certo? E aí, você vai começar a falar com eles. Vocês já pensaram como seria o mundo se não existissem todas essas cores que nós vemos, se não existissem os animais, se não existissem as plantas, as frutas? Como é que seria o mundo, não é? Sem esse céu, sem as estrelas, sem a lua de noite, sem o sol durante o dia e as nuvens. E assim você vai dizer que houve um tempo atrás em que essas coisas realmente não existiam, né? E que só existia uma profunda escuridão. Até que de repente Deus criou os céus e a terra. E aí você vai começar a explanar, a dizer para eles o que estão nos versículos, certo? A lição nos diz que nós vamos falar aqui sobre os 6 dias da criação. Então, no primeiro dia, o que foi que Deus criou? No primeiro dia, Deus criou a luz. E no segundo, o céu. No terceiro, terra seca e vegetação. No quarto dia, corpos celestes, sol, lua e estrelas. No quinto dia, animais terrestres. No quinto dia foram animais aquáticos e aves. No sexto dia foram os animais terrestres e o ser humano. A revista nos traz um pouco mais explicado, certo? Mas você irá abordar os 6 dias da criação, contando que no 7º dia o Senhor descansou, certo? E no capítulo 1 e no versículo... no versículo 26 está escrito assim: aí ele disse, agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou, certo? Então você vai focar nesses dias da criação e também contar que no 7º dia o Senhor Deus descansou de todo esse trabalho que ele tinha feito, certo? Por último, você vai fazer a atividade ou uma dinâmica com eles, mas a revista aqui nos traz uma opção de você pedir para eles desenharem o que eles conseguem observar no mundo, que foi Deus quem criou, certo? E aí, se caso você tiver um varalzinho na sua sala, você vai pedir para eles pendurarem, ou então, se você não tiver um varalzinho, você pode colocar uma fita e pedir para eles colarem na parede, porque aí já vai também tematizando a sala de aula e decorando com o que eles próprios estão fazendo, certo? Então, para finalizar, nós finalizamos aqui com a oração, certo? Então, depois da atividade, da dinâmica, você encerra a sua aula com uma oração. Eu tenho certeza que se você se preparar, se dedicar, ler a Bíblia, procurar outros textos, estudos que explorem também essa temática da sua aula, será uma aula abençoada, será ótima, as crianças realmente irão aprender e levar para a vida. Assim a gente ora e espera que o Senhor abençoe, e Ele realmente abençoe. Então, é isso que eu tenho para passar hoje para vocês. Fiquem com Deus e até mais!